E aí, gente, eu vejo com muita tristeza o Brasil tá pegando a opinião pública e fazendo ela acreditar que realmente a gente está cumprindo um papel humanitário nessa história. E aí vale a pena lembrar para as pessoas o seguinte, gente, no Brasil, onde a gente mora mesmo, tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema. Mais de 50 milhões de dados não são meus. Os dados são do Banco Mundial, de onde você quiser olhar, mais de 50 milhões que vivem com menos de $5 por dia. Então é o seguinte, ainda dá tempo, pega os caminhões e vira de volta, porque tem quase duas Venezuelas. Venezuela tem pouco mais de 30 milhões de habitantes. Tem quase duas Venezuelas que estão todo dia passando fome, que vivem na pobreza extrema, que não tem onde morar aqui dentro. Aí, um bom alvo para nossa ajuda humanitária. No Brasil tem mais de 400 mil crianças entre 5 e 9 anos de idade, onde é ilegal trabalhar, que trabalham. Que tal trazer para cá esse esforço todo? Ah, é porque a gente é irmão de outros países, quer ajudar outros países? Por que não ajudar então Honduras, com a maior taxa de homicídio do mundo? Ajudar Nicarágua, um dos países mais pobres do mundo? Eles não entram nem na lista, sabe por quê? Porque os Estados Unidos têm um interesse, que vários de vocês, e parece que é falar o óbvio aqui, no país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Você acha que isso é teoria da conspiração? Então olha só, quais são os 5 países que têm a maior reserva de petróleo do mundo? Venezuela, onde a gente está vendo esse conflito. Arábia Saudita, que ao longo das últimas décadas teve a população que adota o Islã como religião, classificada como terrorista nos Estados Unidos. O Canadá, que é uma extensão dos Estados Unidos, e o Irã e o Iraque, onde você teve conflitos, guerra ou conflitos. Então os 5 países, Venezuela, Arábia Saudita, Irã e Iraque, guerra para tudo que é lado. E por que os Estados Unidos não entram em guerra com o Mianmar, não entra em guerra com o Sudão, não entra em guerra com a Etiópia, não entra em guerra com a República do Congo, o país mais pobre do mundo? Ué, se é por justiça, mas não é por justiça, nunca foi por justiça, é só por petróleo. E a gente cumprir esse papel. E por que a população tem essa vontade de fazer com que isso aconteça? Se você for conversar com as pessoas querem mais que a guerra aconteça. E por que ela tem esse impulso de fazer com que isso aconteça? Por um desejo de vingança. Porque eles aprenderam a odiar esse regime comunista. E aí eu acho que essas pessoas deviam até entender um pouco mais, até para a gente aprender o que deu errado na Venezuela. Tem várias coisas que deram errado na Venezuela, provavelmente, mas 2 que deram muito errado foi primeiro o seguinte: a Venezuela hoje em dia tem uma dificuldade muito grande de produzir alimentos no seu território. Porque por causa da abundância do petróleo, ela sempre importou tudo, porque teve sempre muito dinheiro que veio do petróleo, inclusive alimentos. Então você não tem uma população camponesa, lavradora, capaz, o pequeno agricultor mesmo, capaz de prover a necessidade que existe lá. Olha que bela lição pra gente. Outra coisa, a inflação que tem lá na Venezuela é uma inflação que vem em boa parte da desvalorização da moeda venezuelana. E a desvalorização vem das relações que os países têm especulativas em relação a essa moeda. Então vem muito de fora também. Olha que lição importante de ver a fragilidade que a gente pode ter quando a gente fica exposto aos sabores e marés do mercado internacional, dos especuladores. O mundo tem experiências positivas de direita e de esquerda. Na minha opinião, experiências muito mais positivas de esquerda, quando você olha historicamente Noruega, quando você olha Suécia, quando você olha Holanda, quando você olha tantos outros países, ou até recentes, como Portugal. Mas enfim, não interessa, o interessa é a gente pegar e tentar entender o que está acontecendo. Para o Exército Brasileiro, eu imagino que isso está sendo péssimo. Eu conheço várias pessoas do Exército ao longo da minha vida, morei numa área militar durante a infância inteira, numa área vizinha, uma área militar, e a vida inteira vi o Exército Brasileiro falando com orgulho que o Exército Brasileiro adotava uma postura neutra em relação aos conflitos internacionais. Veja os países onde as forças brasileiras entraram, no Haiti. Esse sim, a opinião pública não fala nada do Haiti, mas o Exército estava lá. E é um país que tem uma situação 10 vezes pior do que a da Venezuela.
O exército brasileiro esteve no Sudão com as forças de paz da ONU. A gente fala disso? Alguém fala disso? Os Estados Unidos tem esse ímpeto todo para resolver a questão do Sudão? Não tem. Agora, eu sempre ouvi das pessoas do exército brasileiro uma resistência enorme, e eles foram resistência, assim como me considero resistência a esse governo, eles sempre foram resistência à influência americana no país, no Brasil. Os Estados Unidos que sempre quis entrar na Amazônia, sempre quis ter base aqui, sempre quis comandar essa que é a maior riqueza que existe no mundo atualmente, que são as nossas florestas. O exército brasileiro sempre teve essa resistência e agora está tendo que se prestar a esse papel por causa dos três amigos lá. Quem são os três amigos? Quem são os três amigos? Bolsonaro, Moro e Paulo Guedes. Então, eu acho que essa questão da Venezuela é uma questão em que a gente deveria ter em vez de torcer para vamos asfaltar aquele país, vamos acabar com a esquerda, vamos atacar o comunismo, esse ditador sanguinário, etc., a gente devia ter um pouco mais de compreensão do que está acontecendo e não aceitar fazer esse papel secundário, pequeno, baixo para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não tem amigo. Os Estados Unidos usa quem ele quer e quem ele precisa.